Alguns que têm o testemunho no canal tinham que voltar lá e ouvir o seu testemunho de novo. E se caso você não encontrar o seu testemunho no canal, você tinha que se revoltar e falar: peraí, como? Eu sou um cristão, um servo de Jesus Cristo, e eu não tenho um testemunho para contar? E se eu já dei testemunho? Quanto tempo faz que você já deu um testemunho? Porque o que glorifica a Deus? A derrota ou os testemunhos? O que exalta a Deus? Essa situação de Israel aqui, ou quando a gente está vencendo? Então pare para pensar a respeito disso, porque às vezes alguns, fácil, olha para a direção errada. Estar aqui nesse altar, meu Deus, não é normal, não é comum. É um momento especial, importante, poderoso. E eu creio no que nós acabamos de louvar. A vida está no teu nome. E essa vida, ela foi conquistada quando o Senhor decidiu, aceitou a proposta do Pai. Quando o Senhor aceitou, num dia como hoje, meu Deus, como a mensagem da cruz ela é poderosa. Como a mensagem, sim, como já cantamos aquele hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse dia vai chegar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Hoje nós encontramos o Senhor através da fé. Mas amanhã, na eternidade, nós vamos nos encontrar, Pai. E vamos desfrutar daquilo que ainda não conhecemos. Nossa mente não tem nem como mensurar. Mas tudo, meu Deus, foi estabelecido e definido quando o Senhor aceitou a proposta de ir à cruz. Quando o Senhor aceitou morrer por pessoas que nem mereciam. Eu não merecia. Talvez essa pessoa que está aqui, ela pode dizer o mesmo, eu não merecia. Tão grande amor assim. Que amor é esse? Olha o amor do Senhor por nós. Então, através de Jesus, nós temos vida, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos saúde, nós temos vida. Oh, Jesus, eu quero te agradecer no início dessa reunião. Ainda não é o domingo de Páscoa, mas a gente não precisa esperar para todos os dias agradecer o Senhor. Não vamos fazer isso só quando é Páscoa, não, vamos fazer isso todos os dias. Mas não tem como, meu Pai, numa época como essa, num tempo como esse, do país que nós vivemos, não ser nesse momento trazido à memória que o Senhor morreu naquela cruz. E o preço que foi pago por nós, o sacrifício, não foi, meu Deus, a não ser para destruir com a escravidão.
O sacrifício que o Senhor fez foi para acabar com o sofrimento, com a dor. O sacrifício que o Senhor fez na cruz, ele foi feito para encerrar com qualquer tipo de enfermidade. E se o mundo, se os hospitais estão cheios de pessoas enfermas, é porque elas ainda não tomaram posse da mensagem da cruz. Elas não tomaram posse do que o Senhor fez pela vida dela, mas está lá. A mensagem, ela está viva e está de pé. O poder para curar, libertar, é para todo aquele que crê. E o que a gente tem que fazer? Usar exatamente o que o Senhor nos deu. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. Verdadeiramente Ele levou. Então Ele levou. Ele já pagou a nossa dívida. Ele já foi ferido. E eu não tenho mais que aceitar viver as mesmas coisas. Então vem, Espírito Santo, porque quem só pode fazer essa obra é o Senhor. Quem pode fazer essa obra no coração, no interior dela, quem pode, meu Deus, levá-la a entender e acreditar e se abrir é o Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, aqui nessa manhã. Entra com a cura aqui, meu Pai. Entra, meu Deus. Entra na corrente sanguínea dela. Entra nos ossos dela. Entra, meu Deus, naquele lugar onde há uma dor, uma enfermidade, Senhor. Entra e cura, Senhor. Nós precisamos que o Senhor derrame essa unção que traz a cura. Nós precisamos de cura, porque, meu Pai, se uma pessoa ela não for curada pela palavra, pela fé viva no Senhor, Jesus, tem crente aí sendo medicado, tem crente vivendo à base de Rivotril, tem gente pagando caro, meu Pai, deixando altas quantias em farmácias, em tratamentos com especialistas, mas o Senhor pagou um alto preço. A Páscoa representa a passagem, ela representa o antes e o depois, um tempo de escravidão, um tempo de dor, um tempo de humilhação, e agora eu passo, agora termina, acaba, encerra, e agora a minha vida, ela passa a ser uma vida livre. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. E faz uma grande obra aqui, Deus. Eu preciso do Senhor aqui. Eu preciso do Senhor aqui. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor consagre essa reunião. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que elas têm sido curadas. Elas têm sido curadas. Elas têm sido libertas. Elas têm visto o teu poder. Mas ainda há pessoas enfermas, Pai, que precisam dessa cura. Então, em nome de Jesus, eu declaro, já no início dessa reunião, é a reunião do Deus
Ou seja, tem um Deus que está dizendo para mim e para ela: eu saro, eu curo, e não haverá nenhum enfermo no meio de vocês. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga: e eu creio que nessa sexta-feira eu já encontrei, eu já recebi o que eu vim buscar. Você crê nisso? Pode sentar, por favor. Pode sentar, por gentileza. Eu quero que você abra a Bíblia em Juízes 6. Juízes 6, 1 diz de novo: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vamos repetir isso aqui juntos? De novo. A gente tem que guardar isso. E não esquecer. De novo. Você sabe que quando uma pessoa ela não preserva a palavra, a saúde dela não vai ser preservada. Quando uma pessoa ela não preserva, ela não trabalha para manter a palavra na vida dela, então, infelizmente, ela não verá aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja, sendo mantido na vida dela. Ela não vai conseguir segurar. E foi o que aconteceu com Israel. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles caíram no mesmo buraco, no mesmo ponto. Eles fizeram, eles não erraram num ponto novo, não, eles erraram, eles caíram naquilo que já era conhecido, já sabia. Isso aqui me causa muito temor. De novo. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão com Quetura. E é engraçado, né, que antes dele ter esse relacionamento com Quetura e gerar esse filho que se tornou descendente, veio daí os descendentes dos midianitas. Ainda eu estava meditando nisso, que quando aconteceu o dilúvio, o Noé, ele conseguiu salvar a família dele, ele conseguiu preservar todos a sua casa. Só que quando o filho dele, o Cã, ele expôs o pai, diga comigo, o Cã expôs o pai. Não era para ele ter feito aquilo. Então, uma maldição foi liberada sobre a vida dele, tanto que o território que pertenceria ao Cã seria um território maldito, um território amaldiçoado. E na época de Abraão, Deus tira Abraão da Mesopotâmia
de um lugar próspero, de um lugar fértil, um lugar maravilhoso de se viver, para levar Abraão para onde? Para a terra de Cã, para uma terra maldita, para uma terra amaldiçoada. E aquela terra, a terra de Cã, o Senhor iria transformá-la, mudá-la numa terra abençoada, numa terra sagrada. E como que isso aconteceria? Diga comigo, porque Deus colocou a sua bênção na vida de um homem. Diga, a bênção não estava na terra, mas estava na vida de quem? E por causa de Abraão, aquela terra maldita, ela seria... Hoje no programa a bispa não falou que por causa de José Potifar ficou mais rico, ficou mais abençoado? Foi ou não foi? Por causa de quem? Por causa do Potifar, por causa do Egito, por causa de um homem de Deus? Por causa de um homem. Então, Israel esqueceu que Deus, ele vinha trabalhando com o seu povo desde a promessa que ele fez ao Abraão. Depois você vê na vida de Isaac, ele enriqueceu, ele ficou mais rico ainda, ele ficou mais próspero ainda. Aí o Jacó, ele desce depois para o Egito, vai para a terra de Gósen. O José tornou o Egito uma terra muito próspera, né? Mas a promessa ainda estava de pé para aquela terra, aonde Israel passaria 400 anos. A promessa que o Senhor falou para Abraão foi, Israel vai ficar só 400 anos escravo. Mas você vai em Êxodo 12, na saída do Egito, ali onde fala da Páscoa, a Bíblia fala que naquele dia estava completando quantos anos? 430 anos. Mas se era 400 anos, por que 430? Aí eu vou pegar o exemplo desse versículo que está aqui. Diga comigo, de novo. Isso, de novo Israel fez o que não era para ter feito. De novo. Mas era 400 que o Senhor falou para Abraão, então, mas por que foi para 430? Porque de novo. O problema estava aí. Gente, você já ouviu diversas vezes. O nosso maior problema é a nossa mentalidade. Os problemas que às vezes a gente coloca, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali. Seu problema não é esse, seu problema é um problema de mentalidade. Está na tua maneira de pensar. E aí, olha aqui, no 2 em diante. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Espera aí, o problema chega e eu vou para onde? Eu enfrento o problema, eu busco mais a Deus ou eu me escondo? Aqui no caso deles, eles estavam se escondendo. Quantas pessoas que ainda não são capazes de lidar e de enfrentar os problemas que estão vivendo? Mas chegou o problema, tá bom, e agora? Eu vou me esconder, olha aqui, cavernas, nas montanhas, até em fortalezas.
Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, diga comigo, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, o que eles faziam? Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Diga comigo, por causa de Midian, Israel empobreceu. Diga tanto, de novo, tanto. Isso, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Primeiro ponto, eles plantavam, Israel plantava. Era falta deles terem resultado. Eles tinham resultado? Não, claro que eles tinham. Os midianitas iam lá por causa do quê? Os midianitas invadiam e devastavam com tudo por causa do quê? Trabalhavam, plantavam, lutavam, aparentemente tinham um resultado. Tinha um ótimo resultado, mas ficava na mão deles. Não ficava. E quando foi que Israel clamou? Quando foi? Quando eles estavam com um momento de paz, de alegria, ou eles clamaram porque estava mexendo no bolso deles? Quando é que eles clamaram, igreja? Volta para mim o versículo 6. Quando é que eles clamaram? Lembraram de Deus. Mas eu vou te falar, as histórias só se repetem. Só muda de endereço. Tá aí, ó. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles não clamaram porque eles tinham um relacionamento profundo, porque Deus é a coisa mais importante. Não, a gente clamou porque agora apertou, porque agora tá difícil. Por causa de Midian. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Diga comigo, ele lhes enviou. O que ele enviou? Isso, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês de onde, gente? Precisa lembrar eles que foi tirado eles do Egito? Será que algumas pessoas a gente tem que sentar com elas, olhar nos olhos delas e falar, ô filho, deixa eu te falar, você sabe como que era a tua vida no Egito? Você lembra? Você lembra como que era a tua situação? Você tem alguma recordação disso? Você quer voltar para lá? Não. Tá. Então por que você está vivendo como que você não tivesse passado por tantos apuros na vida, por tantas perdas na vida? Um dia atrás, eu fui fazer uma visita e uma mulher estava reclamando. Aí o testemunho dela estava no Destinos Curados. Aí eu peguei o testemunho dela e botei assim um testemunho dela e botei para ela assistir. Olha que ela viu o testemunho dela que eu botei no meu celular do Destino, ela começou a chorar. Eu falei, cadê essa criatura aqui?
Alguns que têm o testemunho no canal tinham que voltar lá e ouvir o seu testemunho de novo. E se caso você não encontrar o seu testemunho no canal, você tinha que se revoltar. E falar, peraí, como? Eu sou um cristão, um servo de Jesus Cristo, e eu não tenho um testemunho para contar? E se eu já dei testemunho? Quanto tempo faz que você já deu um testemunho? Porque o que glorifica a Deus? A derrota ou os testemunhos? O que exalta a Deus? Essa situação de Israel aqui? Ou quando a gente está vencendo? Então pare para pensar a respeito disso, porque às vezes alguns, fácil, olha para a direção errada. Se distraem, perdem o foco, são roubados. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, gente, eu livrei você do poder do Egito. Ei, eu já curei você, hein? Eu já tirei você da depressão. Você lembra que você falou que nunca mais você ia tomar aqueles remédios e não tomou mesmo? Eu fiz uma grande obra na tua vida. Eu tirei você do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. E detalhe, eu os expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Eu dei a terra deles. A terra de Cã era uma terra muito amaldiçoada. E os moradores, as 7 nações que estavam lá, elas eram violentas. Ao ponto, a Bíblia fala de muitos das tribos de Israel não conseguiram expulsar, não conseguiram tirar eles de lá. E eles não tiraram por quê? Porque Deus não deu capacidade, não deu poder, não deu condições? Não. Tem problemas, gente, que a gente só vai conseguir vencer ele com a perseverança, com a insistência. É igual eu estava ouvindo alguém falar, você estragou com a tua vida 40 anos. Você plantou errado 40 anos. E agora você quer que tudo mude na tua vida da noite para o dia? Vai plantando, que já as coisas vão ser resolvidas. Mas às vezes as pessoas elas esquecem. Não, mas porque eu fui para a igreja agora, eu fiquei sabendo que eu chegando lá, minha vida ia mudar, as coisas iam ser diferentes. Então, mas você estragou com a tua vida 40 anos. Ó, 10. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas, diga comigo, mas vocês, o que eles fizeram, igreja? Isso aqui é uma coisa comum de acontecer? É uma coisa comum de acontecer, gente? Mas vocês não me deram ouvidos. Se vocês tivessem me ouvido, né? Você pode ver que no Juízes 1, para o capítulo 1 para o capítulo 2, principalmente ali na parte do capítulo 2, você vai ver, primeiro o capítulo 1 vai falar que muitos lutaram, mas não venceram todos os inimigos que deviam ter vencido. A hora que você entra no capítulo 2, a Bíblia fala que tinha uma nação, tinha um povo dos israelitas que não conhecia o Senhor. Mas o Senhor não tinha falado que, lá em Deuteronômio 6, que era para eles continuarem pregando a palavra e passando para os seus descendentes? Não foi lá, acho que em Josué, acho que é Josué
4, se não me falha a memória. Lembra quando eles ia atravessar o Rio Jordão, e aí na travessia o Senhor mandou pegar as pedras no meio do Rio Jordão? Porque aquilo era para ser um memorial, que era para contar para os seus filhos, para os seus descendentes. Lembra disso? Hoje eu estou tirando a vergonha, estou tirando a humilhação. Mas como que essa nação agora, esse povo não conhece o Senhor? Como? Como que eles não querem saber de Deus agora? Tem alguma coisa errada. Aí, olha agora, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava fazendo o que, igreja? Aonde? Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Primeiro ponto, quem foi falar com Gideão? Foi um profeta ou foi um anjo do Senhor? Hã? Então, primeiro ponto. O Senhor não mandou um profeta falar com Gideão. E por que ele fez isso? Por que ele mandou um anjo? Porque aqui nessa passagem a gente não vai encontrar uma outra pessoa, diga comigo, que estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Diga, para escondê-lo de quem? Mas ele estava fugindo do problema? Ou a força que ele tinha, ele estava usando ela para cuidar da sua casa, da sua família? Porque malhar o trigo num tanque de prensar uva, gente, malhar um trigo, vamos malhar numa eira, que é um lugar aberto, onde vai bater o vento. Então ali, aquela casquinha com o próprio vento, ela vai soprar e já vai levar aquela casquinha, aquela palha do trigo embora. E vai ser mais fácil. Malhar o trigo num tanque que foi preparado para você fazer a prensa das uvas, para espremer as uvas. O trabalho que ele ia ter que fazer, no mínimo ali, seria do quê? De 10 vezes mais. Imagina você tendo que colocar uma força para fazer algo, para realizar algo. E por que ele estava malhando o trigo naquele tanque? Porque ele estava preocupado com a vida da sua família, em preservar o alimento, o pão. Mas aqui está o ponto. Diga comigo, ele estava trabalhando para preservar a palavra. O que ele estava preservando? O trigo representa o quê? O pão. E nós viemos aqui em busca de um pãozinho francês ou o pão da palavra? O pão da palavra. O que você tem feito para manter o pão da palavra no seu coração, no coração da sua família? O que você tem feito? Quanto de força, quanto de energia você tem usado para manter o pão? Porque os midianitas chegavam e faziam o quê? Levava tudo embora. O que estava ali, visível, à mostra,
Estava ali de, opa, vamos embora, até animais. Eles pegavam os melhores animais, eles levavam com eles, e os que eles não queriam, mandavam matar tudo em Israel mesmo. A Bíblia fala que até as tendas eram levadas. Então, automaticamente, se o povo morava em tenda naquela época, o povo perdia suas casas. Estava sem casa para morar. O que tinha para comer, o que eles tinham ali para se alimentar, acabava sendo levado? Sim. A Bíblia fala que eles empobreceram. E eles não empobreceram porque o Senhor permitiu uma crise e, consequentemente, cuidaria dele. Não, eles chegaram nessa situação por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões erradas. Sabe quando uma pessoa está com um problema na vida dela? Ela não está com um problema na vida dela porque ela está passando por um teste, porque ela está numa jornada de obediência, de fidelidade. Então vamos lá, vou testar você igual eu testei Abraão para estabelecer muita coisa na tua vida. Não, não, não. O que ela está passando é por escolhas erradas, por decisões erradas. Por aquilo que ela sabe que ela não podia fazer. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Quanto de força você tem colocado para malhar o trigo dentro de um tanque de prensar uva? Ou seja, para preservar o pão. A palavra de Deus. Porque quem preserva a palavra vai ter a sua saúde preservada. Quem preserva a palavra, quem luta pela palavra. Eu não estou falando lutar por razão, não é lutar por, eu estou mais sério, não, eu estou falando pela palavra, eu faço qualquer coisa pela palavra, eu preciso da palavra, eu dependo da palavra, sem a palavra, o que Pedro, ele respondeu para Jesus, para onde iremos? Se só o Senhor tens as palavras de vida, não, eu não tenho para onde ir. O que adianta eu voltar para casa? O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu ter uma empresa? O que adianta eu ter um trabalho? O que adianta eu falar que eu tenho até saúde se eu não tenho a palavra? Tudo vai se perder sem a palavra. E ele estava preservando. Ainda domingo passado, às 18 horas, eu lembrei de um detalhe. Jesus, ele disse que o reino de Deus ele é conquistado de que jeito? O reino de Deus é conquistado? O reino de Deus é conquistado? E os que usam de força. Diga os que usam de força. Mais forte, diga os que usam de força. Se apoderam. O reino de Deus, lá no reino de Deus, tem desgraça, tem enfermidade, tem doença. Tem alguém tomando Rivotril? Não tem. É possível a gente ver crente no bolso ou na bolsa com o vidrinho do Rivotril guardadinho lá? Ou algum outro tipo de medicamento? Eu estou com o meu medicamento aqui na bolsa. Eu preciso levar ele comigo, vai que... Eu não quero acreditar que tem alguém aqui que está com medicamento na bolsa. Você está com medicamento, você tem que tomar posse que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para levar também esse medicamento. E essa situação que você está vivendo, que está dependendo desse medicamento. Porque o reino de Deus, você se apodera dele, você conquista ele, você possui ele. Não é com fraqueza, não é com moleza, não é com preguiça. É com força. Você se apodera com força.
E os que usam, cadê que eu estou usando? Quem que naquela época da crise de 7 anos estava usando a força que tinha? Quem que estava usando a força que tinha? Só Gideão. Quem que na tua casa se levantou e está usando a força que tem para lutar, para guerrear, para desfazer as obras do mal? Quem que está lutando aí nessa casa? Bate a mão no peito e diga, eu? Ué, porque se você está aqui, quem está lutando? Só se você morreu, você morreu. A gente não cobra a vida de quem está morto. A gente cobra a vida de quem está morto. Então, você está lutando, você está aqui. Você é o Gideão dos dias de hoje. Mas aí eu tenho que te fazer essa pergunta. Você realmente está lutando para preservar o pão? Porque hoje as pessoas não estão lutando mais para preservar o pão, não. As pessoas estão em busca de facilidade. As pessoas estão em busca de um evangelho light. As pessoas estão em busca daquilo que vai dar notoriedade. Pão, palavra, ficar aqui num culto de domingo com a bispa, ouvindo e ouvindo e ouvindo. Nossa, vocês pregam muito a palavra. É palavra, tem palavra. Não, mas precisa disso tudo. Para o teu caso agora você está mostrando que precisa mais de palavra. Só porque você disse isso, você precisa de mais palavra. Porque você, provavelmente, é aquele tipo de pessoa que tem uma tendência a esquecer a palavra. E ele não, ele estava usando a força que ele tinha. E estava lá, malhando o trigo. E malhava o trigo, num tanque de prensar ovo. Gente, se o tanque estava escondidinho, como é que o vento batia para poder levar embora aquela palha, aquela casquinha do trigo? Como? Aquilo era um trabalho que ele estava tendo que fazer. Uma força que ele estava tendo que botar. Ei, agradeça a Deus todas as vezes que você tiver que pegar 2, 3 ônibus para vir para a igreja. Se tiver que pegar um metrô lotado. Que você tiver que pegar um trânsito para vir para a igreja. Hoje estava facinho, hoje provavelmente está facinho, né? Para dirigir. Feriado, pista praticamente está tranquila. Não, aí ó. Então vamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado por esse trânsito. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Eu coloquei força para vir buscar a palavra. Eu coloquei força. E aí, olha aqui no 13. Desculpa, no 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, vamos juntos, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele falou isso só para quem? Ele falou isso só para quem, gente? Tinha algum outro poderoso guerreiro em Israel? Tinha alguma outra pessoa colocando a força que ele estava colocando? Não tinha, não. Rapaz, olha, você é um cara determinado. Você tem uma força interna, uma resistência, que eu não estou encontrando em outra aqui em Israel, não. No meio dessas tribos, desses seus parentes, não tem ninguém com isso aqui, não. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Você vê que o Senhor nem respondeu o que ele falou, porque não tinha cabimento isso aqui. Israel tinha pecado, Israel tinha feito aquilo que não devia ter feito. Israel adotou a cultura naquela época, a cultura de Baal. Quantos que estão adotando a cultura que está aí fora? Crente ouvindo música secular,
Crente voltando a se envolver com coisas que não é para ele, não é para a vida dele. Eu me lembro quantas vezes a bispa falou: filho, à medida que nós vamos indo para um outro nível com Deus, coisas que muita gente faz, nós não fazemos. No 14, o Senhor se voltou para ele e disse, vamos juntos, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? No 15, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí eu já vou ler o 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. Então vamos lá. Quando o anjo viu Gideão, ele encontrou ele aonde? Escondido? Parado? Fugindo? Ou lutando? Ele encontrou ele num tanque de prensar uvas. Ele estava lutando. E quando o anjo encontra Gideão, o que ele encontra em Gideão que Gideão não vê na vida dele? Que ele tinha o quê? Sabe quando Deus fala assim, peraí, eu vou pegar aqui, tem um negócio que está aqui dentro de você, você não está vendo, mas agora eu vou te mostrar. Você não acredita, mas você tem uma força, você tem uma capacidade, você tem uma habilidade, você tem um poder. Que você tem condições de resolver esse problema. Só que esse problema estava na vida de Israel, na vida daquela nação. Como tem pessoas que o problema dela é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema familiar. Mas rapaz, você é um poderoso guerreiro. Você consegue enxergar que você tem condições de libertar Israel das mãos de Midian? Não. Eu não tenho condição. Como que eu vou libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Não. Você tem uma autoimagem sua muito ruim, rapaz. Você tem uma visão de você muito ruim, muito negativa. Por que você está falando isso aqui para mim? Olha a força que você colocou para preservar o alimento da tua família, o pão. E um outro detalhe. Olha isso aqui. 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga o quê? Traga o quê? E a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito. O que é preparar um cabrito? O cabrito estava vivo ainda ou ele já estava morto?
Não, ele estava vivo, ele tinha que matar o cabrito, preparar o cabrito. Olha aqui. Uma arroba de farinha, com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Então imagina, mata o cabrito, prepara o pão, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Diga comigo, ele colocou a oferta no chão. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre sobre onde? E derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Ô gente, ele colocou a oferta onde? Mas oferta que é oferecida ao Senhor tem que ser colocada aonde? No altar, na rocha que é Cristo. Aonde eu estou colocando as minhas ofertas? Aonde eu estou derramando elas? Aonde? Segundo ponto, ele não estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas? Estava ou não estava? Ele tinha farinha para fazer pão? Ele tinha farinha? Gideão tinha. Ele tinha animal para poder oferecer? Gideão tinha. O mundo aí fora, as pessoas aí fora, essa onda de falar dos preços, essa onda de falar da dificuldade, de crise. Cuidado, hein? Esses dias de feriado aí, de Páscoa, de isso, daquilo, de gente sentar com a família, com o outro e vir essas conversas, esses assuntos de política, de preço, de crise. E cuidado, não perde tempo com isso não. Porque quem realmente está malhando o trigo, preservando a palavra na vida, a farinha não vai acabar. E o alimento não vai faltar. Ele estava lutando para malhar o trigo num tanque de prensar uvas. E eu estou batendo nesse ponto aqui porque eu estou vendo que tem gente que ele não faz um pingo de esforço pelas coisas espirituais, pela palavra. Ele não faz. Quando o Senhor pediu para ele oferecer agora a oferta que ele queria, que eu não vou ter mais tempo, a oferta que representava o boi do pai dele de 7 anos, que representava aquele ciclo de escolhas erradas, de decisões erradas. A Bíblia fala que ele ofereceu o boi do pai dele, diga comigo, escondido e de noite. Ele fez de madrugada, para mostrar que quando a gente quer buscar a Deus, agradar a Deus, oferecer o melhor a Deus, a gente oferece. A gente bate aqui, ó, tem oração na madrugada, tem projeto Casa Firme, tem culto aqui praticamente todo dia, se esforça, escolhe um horário. Às vezes nossa, vocês fazem 9 cultos de quarta para quinta, tá, e fica só nisso. Ela não vem buscar, ela não vem lutar. Mas aquele dia, Gideão oferece ao Senhor o que ele pediu, e o que ele ofereceu trouxe, diga comigo, a libertação. Diga da sua família, do seu pai. O pai dele era adorador da Baal. O pai dele adorava Baal. Quem tem um familiar que talvez adora
não serve a Deus, não busca a Deus, não cultua a Deus, não se entregou a Deus, não se rendeu aos pés de Jesus. Bispo, como é que eu faço para ganhar esse familiar? Pega o exemplo de Gideão. Pega o exemplo de Gideão. Oferece a Deus o seu melhor. Preserva a palavra. Luta pela palavra. Não deixa alguma coisa roubar de você a palavra. Porque eu vou te falar uma coisa, eu venho observando isso. Toda pessoa que ela... eu tenho dificuldade na minha vida espiritual. Peraí, se eu tenho dificuldade na principal área, que é de onde a minha vida muda, o que eu devia fazer? Parar. E buscar saber quais são os meus ídolos, o que eu estou priorizando mais, o que eu estou me dedicando mais. Porque todo mundo na quarta-feira, quando o Bispo Fernando está fazendo o culto aqui da palavra do aleijado, que ele teve fé para ser curado, e a primeira coisa que ele fez foi dar um salto, e depois ele passou a andar. Aonde o aleijado ele estava? Para a fé dele ser fortalecida, para a fé dele ser inundada e ele crer que ele podia viver aquele milagre. Aonde ele estava? Diga comigo, no lugar onde a palavra estava sendo pregada. Aonde é que a palavra é pregada? Quem é que está transmitindo, ensinando, trabalhando para que as pessoas... elas se encham de uma fé aonde ele não passou a andar. Ele não tinha uma fé só ali para começar a dar os primeiros passos. A fé que aquele aleijado, ele passou a ter, e que é o que muita gente não acredita que ainda tem essa fé. De que, peraí, eu posso começar a viver algo que eu ainda não vivi. Eu posso fazer algo que eu ainda não fiz, mas da força do braço, da tua cabeça, você não vai conseguir. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Você precisa da palavra. A força está na palavra, o poder está na palavra. Diga comigo, coloca a mão assim, diga o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aonde ele habita? Aonde ele habita? Então, aonde ele está? Aí eu vou te perguntar, quem que foi o único que morreu e ressuscitou? E ele ressuscitou porque Deus usou o que para ele ressuscitar? O poder, o seu próprio poder. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele falou assim, eu estou colocando também em você. Está aqui. Gideão, não sou eu que vou lá enfrentar os inimigos, é você quem vai lá libertar Israel das mãos dos midianitas. Mas como, Senhor, eu não posso fazer isso aqui? Você pode, você sabe por que você pode? Você já me deu provas que você pode. Eu acredito que você pode. Quarta-feira, eu estava no culto aqui, à tarde. E quando o Senhor nos deu essa palavra, de que o aleijado, ele deu um salto, ele passou a andar. E nós declaramos ali com os olhos fechados, Senhor, olha nos meus olhos e veja que eu tenho fé para ser abençoado, tal. Ali o Espírito, ele colocou aquilo dentro de mim. Do jeito que eu estou fazendo com você. Que eu acredito em você, você também acredita que eu acredito em você. Agora leva outras pessoas, olha nos olhos delas e fala para ela o que o pai dela não falou para ela, o que a mãe dela não falou para ela. Porque muitos de vocês, o seu pai, a sua mãe, nunca olhou nos seus olhos e disse, eu acredito em você. Eu acredito.
Talvez o momento que você está vivendo agora, você vai lá no médico, você vai lá no especialista, você vai visitar parente, agora familiar. Ninguém olha nos seus olhos e diz assim, ó, você vai viver um milagre que você ainda não viveu, porque eu acredito em você. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o próprio Senhor quem faz isso. E muitas vezes Ele vai usar a nossa própria vida. Ele vai usar essa palavra. Ele vai usar o programa. Ele vai usar o culto. Ele vai usar a própria palavra dele, quando você abre a Bíblia, para garantir para você pode. Ele deu essa garantia para o Gideão. Você pode libertar. Eu acho que alguns ainda não entenderam a força dessa palavra. Alguns acham que a ficha não caiu. Parece que está igual o de Gideão. Ele não se via capaz. Ele não se via em condições. Por que muitos não se veem em condições? Eu sei por quê. Porque está olhando mais para o problema, porque está olhando mais para os seus erros, porque está olhando mais para o seu passado, está esquecendo de olhar para a mensagem da cruz, de olhar para Jesus. Você está olhando mais para aquilo que está roubando as tuas forças. Você está igual o Mefibosete, que era aleijado também dos 2 pés, que quando o Davi foi abençoar a vida dele, ele virou e falou, mas por que o senhor está se importando com um cão morto? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. Para mim já acabou, já terminou, já errei demais nessa vida. Olha aqui, ó, eu sou um deficiente, eu sou um limitado. Aconteceu uma tragédia na minha vida que eu não tenho condição mais de andar sozinho, eu não tenho condição mais de ter autonomia. Mas diga comigo, o aleijado sentou-se na mesa do rei. Diga comigo, e a sua deficiência? Diga, ela foi escondida. Ou seja, acabou, meu filho, ela não vai ficar mais visível, porque agora, quando você senta na mesa do rei, ninguém vai ver mais esse problema que você tem. Agora você é filho, você não é mais um aleijado. Você só vai olhar para essa situação se você quiser. Você só vai olhar para esse problema se você quiser. Tem gente, parece que é um demônio, é uma possessão maligna mesmo, é um negócio. Ele só sabe falar de passado, ele só sabe falar de problema, ele só sabe falar da sua dor, ele só sabe falar da sua situação, ele só sabe falar do seu momento, ele só sabe pensar nele, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa autocentrada. Mas pergunta se ela aceita entrar num tanque de prensar uvas e fazer um trabalho 10 vezes maior, para preservar, para lutar pelo trigo, pelo pão, pela necessidade, a maior necessidade que Salomão disse, o essencial para a vida do homem é obedecer a Deus. É obedecer, é guardar os seus mandamentos, é temer a sua palavra. Então nós vamos orar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes de nós orarmos, feche seus olhos. Diga comigo, a imagem que Gideão tinha dele era negativa, era péssima, era ruim. Diga, a imagem que ele tinha dele mesmo, diga, naquele momento, ela saiu, porque ela dominava a vida dele ainda. Diga, mas ele já tinha uma força, um poder, uma capacidade para se levantar e libertar a sua nação. Diga, ele não libertou só o pai. Diga, ele não salvou só a família dele. Diga, ele salvou uma nação. Ele salvou uma nação.
Mas o primeiro lugar que mudou foi dentro de Gideão, depois a família de Gideão e depois a nação de Israel. Deus quer curar você dessa autoimagem negativa. Deus quer libertar você dessa religiosidade, dessa crença negativa, onde muitas vezes você deixa de fazer, você deixa de se posicionar, deixa de lutar. Quantas vezes? Mas nós estamos vivendo um momento aqui agora, onde Israel empobreceu. Não é porque Israel empobreceu que a gente não vai lutar. Mas a gente está num momento agora financeiro, é porque a gente está com um momento agora familiar, é porque a gente está num momento agora vivendo na nossa saúde. Vai com a força que você tem, rapaz, usa o que você tem. Diga comigo, eu vou usar o que eu tenho. Diga, eu não vou olhar para o que eu não tenho. Diga, eu vou usar o que eu tenho. Diga aí o que eu já tenho. É possível eu sofrer hoje. Diga uma grande libertação. Diga uma grande mudança. Vá com a força que você tem, Gideão. Vai com a força que você tem. Use o que você tem. Mas a minha fé é muito pouquinha. Você quer de novo o grão de mostarda? Eu te dou. Você vê que a questão não é o tamanho, é a fé. E se ele se levantasse, você sabe como é que aquele inimigo, que era mais de 132 mil inimigos, você sabe como que o Senhor ia reduzir aquele inimigo? Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, diga comigo, como se fossem um só homem. Mais de 132 mil, o Senhor ia fazer o quê? Ia reduzir para Gideão. A força daqueles 132 mil ia ser como fosse a força dele lutar com quantos? Com um só homem. Agora eu quero que você fique em pé. Quando Gideão foi antes de ir para a batalha, a Bíblia fala que tinha quantos homens para ir para a batalha? 32 mil, não tinha? E o que o Senhor falou para Gideão? Gideão, faz uma pergunta aí. Quem for covarde, quem for medroso, quem está com medo? Eu quero te perguntar, você está com medo de não vencer esse ano? Você está com medo das coisas não mudar esse ano na sua vida? Você está com medo desse ano não ser o melhor ano da sua vida? Você está com medo desse vinho novo não jorrar na tua vida? Você está com medo do que está acontecendo lá fora afetar a sua vida? Você está com medo? Você está com medo do quê? Você tem ficado tenso por causa do quê? Preocupado demais por causa do quê? Vai com a força que você tem, rapaz. E ele foi. Mas só faz uma pergunta. Quem tiver com medo, fala para essa pessoa, para essas pessoas voltar para casa. Não deixe eles não. Eu tenho algo para fazer aqui que não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Deus não está em busca de quantidade, Deus está em busca do quê? Você pode ver que o ministério faz um trabalho de formação de obreiros, que ele nunca, os obreiros sabem disso. Quem faz o treinamento com cada grupo, eles deixam isso bem claro. A questão não é a quantidade, a gente não quer a quantidade. Quem que a gente quer com a gente? A gente quer os corajosos. A gente quer os que acreditam.
A gente quer aqueles que estão dispostos a malhar o trigo no tanque de prensar uvas. Não, esses covardes. Você está com medo? Você está com medo de 2025 não ser o melhor ano da tua vida? Você está com medo de não viver tudo que o Senhor tem com você esse ano? Você está com medo de Deus não poder dar a você o fim que você espera? Então volta para casa. E numa tamancada só voltou 22. Aí o Senhor falou para Gideão: olha, tem muita gente ainda. Na cabeça natural não entra isso. Os caras estão com assim, um enxame de gafanhoto, é 132 mil. Os caras já estão no vale de Jezreel, já atravessou o Rio Jordão. Como que a gente vai vencer essa batalha com 10 mil? E aí o Senhor vem e fala: tem muita gente, faz o teste. E você vai descobrir quem realmente você vai levar contigo. E ficou 300. Ficou 300. Porque eu me lembro que aqueles 300, diga comigo, a forma como eles bebiam, diga, eles recebiam, diga, as coisas era diferente dos outros. Os outros estavam inseguros, os outros ainda estavam com medo, os outros ainda estavam... Aqueles 300, a forma como eles recebiam aquele desafio era: nós podemos, nós vamos vencer. Como que você está recebendo o momento que você está vivendo hoje? Como é que você enxerga? Como é que você vê? Como é que você lida? O que está saindo da tua boca? Não, eu vou vencer esse momento. Não, eu vou vencer esse problema. Não, eu estou enfrentando isso aqui, mas é só questão de tempo, isso aqui vai ser resolvido. Eu vou dar um grande testemunho. Eu vou contar. Não, eu vou contar. Eu vi lá que essa semana a igreja até pegou mais testemunhos. Não, eu vou pegar, eu vou contar meu testemunho também. Eu vou fazer parte desse grupo da galeria dos heróis da fé. Eu vou fazer parte da galeria dos que vencem. Eu não vou ficar aqui, porque igual um bispo falou, né? Testemunho ou fecha a pessoa ou abre a pessoa. Ou ela se inspira ou ela se fecha. Eu não acredito que aqui nesse ministério, quando você ouve alguém dar um testemunho, você se fecha. Não, você se abre. Porque quando você honra uma pessoa que está vencendo, diga comigo, eu estou atraindo a bênção que está na vida dela para a minha vida. Ah, eu estou atraindo. Eu estou atraindo. Se Deus foi com ela, Ele vai ser comigo. Então, que imagem você tem de você? Que imagem? Porque você já conhece a história, ela não é nova. Mas talvez você tenha um problema aí. E você não resolveu esse problema ainda. E o Senhor não mandou um profeta falar com Gideão, Ele mandou o seu anjo, que representava o próprio Senhor. Era uma representação do próprio Senhor, dizendo para Gideão: rapaz, eu estou vendo uma coisa em você que você não está vendo. Mas eu vou te mostrar. Peraí, eu vou apresentar o Gideão para o Gideão. O Gideão não é esse cara fraco que ele está pensando que ele é, não. Ele é um poderoso guerreiro. Ele pode vencer esse problema. E não é só o problema de casa, é o problema da nação. Então feche os olhos, com a mão no coração. Para de falar negativo. Para de falar que não é para você. Para de falar de dificuldade. Para de falar do momento. Para de falar do que acontece com você. Gente, eu tinha um problema que a minha vida, há anos atrás, graças a Deus eu já me libertei disso. Por conta da rejeição, por conta da amargura. Eu tentava muitas vezes chamar a atenção das pessoas da pior forma. Fazendo caras e bocas. Aquele vitimismo. Para que as pessoas tivessem dó de mim.
aquela religiosidade desgraçada, aquele ranço. Parecia que eu nunca ia me libertar daquele ranço religioso. E eu, quantas vezes Deus tinha algo comigo, Deus queria fazer algo na minha vida e através de mim, e eu falava, não, bota o fulano, não, bota o cicrano, não, eu não tenho capacidade, não, eu não posso, não, eu não sou a pessoa, não, Gideão, você é essa pessoa, não, mas eu não tenho capacidade, eu não posso, não, você pode e vai ser você que vai fazer isso, vai ser você que vai fazer isso. Vai ser você que vai vencer essa situação. Diga comigo, o aleijado, ele teve fé para ser curado. Diga comigo, ele teve fé suficiente para viver o que ele nunca viveu. Diga comigo, a fé veio da palavra. Diga comigo, a fé já estava lá. Só precisava, diga, ser despertada, ativada, alimentada. E quando ele ouviu, meu querido, a história, ela é curta, mas ela é profunda. Ela é curta, mas ela é profunda. E a de Gideão, ela não é muito longa, mas ela é poderosa. Porque o Senhor mostrou para ele, com a força que você tem, você já tem a fé para viver seu milagre, você já tem a fé para ser curado, você já tem a condição para dar uma ordem e falar, isso aqui na minha vida vai mudar a partir de hoje. Vai mudar, porque o Senhor está falando para mim com a força que eu tenho. Com a força que eu tenho. Não sou eu quem o está enviando. Deus está me enviando. Deus está te enviando. Deus está garantindo para nós nessa manhã. Você já tem condição para viver o que você precisa, para sair dessa situação. Vá com a força que você tem. Vá com a força que você tem. Vá com a força que você tem. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas. Todos os midianitas. Como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Porque eu enxergo em você um poderoso guerreiro. Fala para você, eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu tenho uma fé que ela é poderosa e ela é suficiente para mudar a minha vida. Diga, não tem a ver com o tamanho. Diga, tem a ver com o que eu acredito. Diga, e eu acredito que essa enfermidade, que esse problema crônico, diga que essa situação, ela vai deixar minha vida hoje. Ela vai sair da minha vida hoje. Ela vai ser vencida hoje. Ela vai ser derrotada hoje. Ela vai cair por terra hoje. Então põe a mão na tua cabeça. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. E eu quero ordenar em nome de Jesus. Esse demônio que está atuando na vida dela. É uma possessão maligna. Que
que entrou na vida dela, que está dominando a mente dela, que está dominando o coração dela, está roubando a vida dela. Sai da vida dela agora. Sai da vida dela agora. Sai da casa dela agora. Sai da família dela agora. Você está atuando no pai dela. Você está atuando na mãe dela. Você está atuando na família dela. Entrou tantas mentiras nesse inconsciente que ela não consegue mais acreditar que a vida dela vai mudar. Entrou tantas mentiras. Ela já veio em tantas orações de libertação. Ela já veio em tantos cultos. Ela já orou tantas vezes, mas esse problema não se resolveu. Não é porque ele não tem solução. É porque tem um ídolo. É porque tem uma mentira. É porque tem uma autoimagem ainda negativa. É porque ela ainda não deu um basta. É porque ela ainda não deu uma ordem para combater essa situação. Mas eu ordeno agora, vai queimando agora. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Esse sentimentalismo. Esse sentimentalismo. Essa vida emocional. Essa vida guiada por sentimentos e emoções. Sai da vida dela agora. Sai da vida dela agora. Sai da mente dela agora. Sai da mente dela agora. Sai do inconsciente, do subconsciente dela. Sai agora. Sai agora. Sai agora, você colocou na mente dela. Você conseguiu, você vem manipulando, você vem dominando, você vem escravizando. Ela luta, ela trabalha. Ela até tem resultados, ela tem. Mas alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Talvez é uma crise de identidade. Talvez é um espírito de rejeição. Talvez ainda é uma pessoa que vive ofendida. Ela fala que perdoou, mas na verdade ela não perdoou, porque ainda está latejando, ainda está doendo, ainda incomoda. Quando ela lembra daquela pessoa, incomoda. Quando ela lembra das perdas, incomoda. Quando ela lembra que um dia ela sofreu perdas, aquilo faz mal para ela. Quando ela lembra do erro dela, quando ela lembra do passado, de falhas, de pecado, isso oprime ela, isso rouba a paz dela. Quando ela olha para a idade dela, ela olha para a situação, para o momento que ela está vivendo, isso ainda, meu Deus, enfraquece ela. Mas eu ordeno agora, maldições de família, repetição de histórias, repetição de escolhas erradas. De novo ela fez o que não devia fazer. De novo ela voltou a falar, a pensar, a viver as mesmas coisas. Mas eu dou uma ordem agora. Queima agora, Senhor. Queima agora, Senhor. Queima agora, Senhor. Queima agora, Senhor. Queima agora. Todo mal eu ordeno, eu exijo, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça e diga: sai, sai e sai. Coloca a mão no coração. Alguns o problema não é falta de expulsar. Alguns o problema não é falta de fazer uma oração forte e botar o capeta para correr. Alguns é igual o Gideão. Ele está falando com a pessoa. Ele estava pensando
Ele estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. Ele estava fazendo a coisa certa. Você vem ouvindo a palavra. Você vem ouvindo a palavra. Mas sabe o que está acontecendo com você? O que está tendo mais peso, mais força na tua vida não está sendo mais a palavra. O que está tendo poder, domínio, força, controle sobre você. Eu vou dizer que alguns o problema é um problema de egoísmo. São autocentrados. Estão pensando mais neles. E estão esquecendo que Deus olhou para Gideão e falou para ele: rapaz, você é um poderoso guerreiro. E ele vira para o Senhor e já: mas espera aí, se eu sou um poderoso guerreiro, o Senhor está falando que o Senhor está comigo? Cadê as tuas maravilhas? Cadê aquele Deus que nos tirou do Egito? Cadê? Cadê aquele Deus? E Deus, Ele não respondeu, você sabe por quê? Diga comigo, quando uma pessoa sabe o que ela deve fazer, e ela não faz, ela vai voltar a viver como uma escrava. Diga comigo, Israel só foi escravo fisicamente, diga, no Egito. Diga mais, eles nunca, diga comigo, se libertaram internamente. Por que eles não se libertaram? Porque eles não quiseram. Porque eles não misturavam a fé na palavra. Não era falta de falar. Não era falta de mensagem. Quando uma pessoa está olhando demais para uma situação, para um momento, para alguém, para alguma coisa, ela tem um problema interno, que é uma crise de identidade. Está faltando identidade nela, está faltando um relacionamento com Deus, está faltando ela olhar dentro dela. Eu quero que você, com a mão no coração, fala para mim agora, fala para mim, com a mão no coração, com os olhos fechados, fala 5 qualidades que você tem. 5 qualidades que você tem, fala. Fala bem forte. Fala bem forte. Fala mais forte. A hora que você terminar de falar, repete de novo. Repete de novo. Você terminou de novo? Repete de novo. Repete de novo. Por que a vergonha de falar? Não, fala com mais força. Abra a boca e diga. E diga comigo, eu creio que o Senhor, Ele acredita em mim. Olha nos olhos de Jesus agora. E fala para Ele: Jesus, eu creio que o Senhor acredita em mim. E a maior prova disso é que o Senhor morreu na cruz. Diga, o Senhor morreu por mim. O Senhor deu a sua vida pela minha vida. Diga o que o Senhor fez. Ninguém fez, só o Senhor fez. E o Senhor fez porque o Senhor me ama, porque o Senhor se importa comigo.
E o Senhor vê em mim o que eu não estava vendo. Mas agora eu digo, bem forte, mais forte, diga bem forte. Diga, eu sou o poderoso guerreiro. Diga, eu tenho capacidade, poder para me levantar e vencer qualquer coisa. Diga, eu posso. Diga, eu posso. Eu posso. Eu posso. Mais forte, diga, eu posso. Eu posso. Agora, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Segura nas duas mãos dela. Não, 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 não. Eu disse, segura de que jeito? Segura de que jeito? Não, é individual isso, não é coletivo. É individual. Só vai ser coletivo se não tiver mais pessoas. Olha nos olhos dela e fala para ela, eu acredito em você. De novo, eu acredito em você. Fala para ela, você tem capacidade, poder, condições. Diga, para vencer o problema que você está vivendo. Diga, eu estou te dizendo isso porque Jesus falou para mim, porque Jesus morreu por mim e Ele morreu por você também. Ele acreditou em mim. Fala para ele, eu não tinha jeito, era impossível a minha vida mudar. Diga, mas agora eu tenho essa garantia que Jesus me deu e eu passo ela para você. Você é um poderoso guerreiro. Eu vejo em você condições para viver o que você nunca viveu. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Você pode. Você pode. Você pode. Posso. O Senhor vive em mim. Eu posso. Olha aqui. Minha força vem de ti. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, levanta a mão direita quem acredita que tem essa força. Diga, com a força que eu tenho, eu vou libertar a minha família e todos que cruzarem o meu caminho das mãos do diabo. Diga comigo, pois o Senhor está me enviando para esta missão e Ele me garante que Ele está comigo e eu vou derrotar. Diga, o mal, esses problemas, como se fossem um só homem, um só problema, uma coisinha. É como matar uma mosca. Tá aqui, mosca. Você já tomou, você já morreu. Matar um pernilongo. Por quê? Porque o problema que você está vivendo, perto do poder que está dentro de nós, não é nada. Então, para eu encerrar, eu quero que você mesmo, pelo menos com a mão direita levantada, eu quero que você dê uma ordem agora, que essa situação está acabando hoje, você está sendo liberto hoje, você está sendo curado hoje, você está vencendo ela hoje. Fala, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando. Não, 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 com essa autoridade, você fala que tem, mas não usa ela, não acredita nela. Mais forte.
Vai, vai, vai. Eu dou uma ordem aqui hoje. Eu dou uma ordem aqui hoje. Eu dou uma ordem aqui hoje. Eu dou uma ordem. Eu tenho condições. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu posso colocar a mão no local da enfermidade e dizer: enfermidade, deixa meu corpo, deixa minha vida. Eu posso estender minhas mãos lá para aquele fórum e falar: aquela ação na justiça, o Senhor já me deu a vitória. Vá com a força que você tem. 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 Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.